Trino Deus onipotente, Pai, Filho, nosso Redentor, rendamos-nos eternamente, bem como ao Santo Ensinador, no seu temor convém viver, e sempre a Ele agradecer. Amados em Cristo, o tema de hoje são as palavras de Jesus a Nicodemos. É preciso nascer de novo. Amados, Jesus disse que é preciso nascer de novo pela água e o Espírito para entrar no reino de Deus. Sabemos que o pecado mata, mas Jesus ressuscita. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados, mas quando levados a crer em Jesus Cristo como Salvador, recebemos vida nova. Nascer de novo é ter uma nova vida, livrar-se da condenação do pecado, viver para Deus. Essa nova vida nos é concedida em Jesus Cristo. Quem nasce de novo vive de modo agradável a Deus e cresce espiritualmente sob o poder do Espírito Santo. E assim, então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17, lemos o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado, porque eu disse, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? E Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não crerem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavras de Jesus, amados. E o texto nos traz, então, esse diálogo de Nicodemos com Jesus e nos mostra a concepção de salvação na fé cristã, confrontada com a forma de crer dos fariseus, com a concepção de salvação por obras. Nicodemos é um fariseu, conhecedor da Sagrada Escritura, no que diz respeito ao Antigo Testamento, da lei de Deus,
Para ele, crer significa ser fiel à lei de Deus, cumprindo-a à risca e cumprir da melhor maneira então possível os mandamentos divinos, achava ele que dava salvação. E a observância às leis divinas, então, trazem salvação ao ser humano. Isso não é verdade. E essa observância também à lei divina ajudaria para que o Messias esperado pudesse vir logo para instaurar o reino de Deus, o que também não é verdade. Porém, a salvação, o ver o reino de Deus, conforme o versículo 3, é obra divina, por graça, não por pagamento, retribuição de Deus pela conduta correta da pessoa, daquele que crê em si mesmo, daquele que cumpre a lei divina, querendo barganhar a salvação. Pois isto seria então a salvação por mérito da pessoa, por sua obra, por seu esforço. E Jesus, por sua vez, apresenta a Nicodemos o plano de salvação estabelecido por Deus. E aí então diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este nascer de novo, amados, é algo que é impossível ao ser humano. O ser humano nasce, vive e morre. Não pode nascer de novo biologicamente. Por isso, Nicodemos então pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E a resposta é óbvia: não pode. E todavia Jesus usa esta figura para ensinar que a salvação não pode ser produzida pelo ser humano. Não é obra humana, é obra divina. De semelhante modo, Jesus nos aponta no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, ali onde fala sobre o jovem rico, que também pensava que seria salvo, pertenceria ao reino de Deus por cumprir os mandamentos, e é questionado por Jesus e depois então os próprios discípulos, no versículo 25 e 26, eles então questionam a Jesus e perguntam: quem pode então ser salvo? E Jesus responde: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Portanto, não é o cumprimento da lei que determina a salvação, mas a fé, o nascer de novo. E a fé, o nascer de novo, é algo dado por Deus, pelo Espírito Santo, conforme podemos ver tanto em Romanos 10:17, como também em Efésios 2:8, que assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E também nos versículos 13 a 17 de João 3, nosso texto, Jesus fala de sua morte na cruz, colocando de forma clara que Ele é o Salvador, o Filho de Deus. E assim expõe de forma clara e objetiva no versículo 16, que a salvação não é obra humana, mas obra divina recebida pela fé. E daí a grande afirmação em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus fala em nascer de novo, em nascer da água e do Espírito, Ele nos faz recordar o batismo, que é obra divina. E no batismo, morremos para o pecado e ressurgimos mediante o lavar regenerador do Espírito Santo para uma nova vida a cada dia. É um viver na fé.
E o apóstolo Paulo também relaciona o batismo com um novo nascimento ao dizer que ser batizado é morrer e ressuscitar com Cristo, conforme Romanos 6, versículos 3 e 4, que diz: ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E assim, é fácil observar que o batismo, em seu poder, nos leva ao pleno arrependimento diário. Isto é, o afogar a velha natureza em nós e a morrer com todos os pecados e maus desejos. E ressurgir, então, diariamente, nova vida que vive em justiça e pureza diante de Deus para sempre. É assim que nós podemos, então, louvar ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que de modo especial lembramos neste domingo que nosso Deus é triuno. E vamos cantar, então, o cântico que segue. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste o Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Tenham um abençoado dia na graça de Jesus.